Nós traders, a gente negocia dólar, negocia índice, negociam várias commodities no mercado, mas a gente faz aquele feijão com arroz, a gente sabe o porquê a gente compra, o porquê a gente vende, mas às vezes a gente não sabe para que servem esses contratos futuros. Um contrato de dólar, por exemplo, por que ele existe? O contrato de dólar, gente, ele serve para as empresas, principalmente como uma proteção para as empresas. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Nós traders operamos dólar, operamos índice, operamos várias commodities. E aí a gente sabe que a gente pode usar esses contratos para fazer especulações no mercado financeiro. A grande questão é que por trás desses contratos existe um real sentido do porquê eles existem. O contrato de dólar, por exemplo, não é só para especular, também serve para rentabilizar alguns fundos, rentabilizar alguns investimentos que as instituições fazem, mas ele serve principalmente para as operações de hedge, que a gente chama, que são as empresas que fazem. Para ficar mais fácil, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa e que você precisa comprar alguma máquina que, sei lá, vem lá dos Estados Unidos. E aí você fechou o valor dessa máquina em dólares. Só que essa máquina só chega daqui uns 3 meses e você não sabe quanto vai estar custando o dólar, então você não sabe exatamente quanto você vai pagar nessa máquina. Então, para você não sofrer com a variação do dólar, que pode tanto subir como cair, essas empresas vão no mercado e compram esses contratos futuros ou vendem esses contratos futuros para travar o preço do dólar. Se ele comprar um contrato futuro hoje, por exemplo, e o dólar subir, ele vai ganhar com a valorização do contrato e quando ele tiver que pagar esse equipamento lá na frente, ele ganhou do lado, então ele vai pagar aquele valor e saiu empatado. Então, se ele faz isso, ele trava o preço da negociação dele e não fica à mercê da flutuação da moeda, que, por incrível que pareça, aqui no Brasil ela é bem grande. Mas claro que de commodities não tem só dólar, a gente pode falar também de boi, milho, café e tudo isso pode ser sim usado pelas empresas para travar preços, para garantir alguns preços de algumas negociações que elas fazem, principalmente quando elas negociam fora do país. Também serve sim para a gente especular, fazer operações para os fundos rentabilizarem essas aplicações, enfim, os seus investimentos. Então, por mais que a gente opere esses contratos diariamente, é interessante a gente saber o para que eles servem, porque às vezes podem acontecer aí algumas movimentações maiores e a gente fica meio sem entender o que, se é notícia ou se foi um fundo zerando alguma posição, alguma coisa assim. É bem legal a gente saber isso. E aí, você sabia que era para isso que servia um contrato de dólar? Deixa aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo.